Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19. Nós vamos fazer essa primeira leitura até o 28, mas nossa intenção hoje é olhar do 19 até o 51. A gente vai fazer isso na sequência. Então, vamos ler do 19 ao 28. Acredito que a gente pode ler junto, usar o privilégio de termos uma versão padronizada. Será que a gente consegue? Em uníssono? Amém? Então vamos lá. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, daquele que está no nosso meio. Que nós não possamos ouvir, Pai, essas palavras com propriedade. Tem um que é maior do que eu no meio de vós e que vocês ainda não conhecem. Pelo contrário, que nós possamos conhecer o Senhor, reconhecer o Senhor no meio de nós e adorar ao Senhor, Pai. Que essa palavra nos ajude, Senhor, a contemplá-lo na Tua beleza, na Tua majestade. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Nós vamos ver aqui uma sequência de dias onde há alguns encontros e algumas transformações na vida daqueles que vieram a ser os discípulos de Jesus. João, ele aglutinou no começo do seu evangelho 4 dias seguidos, onde ele conta sobre como os discípulos que ele treinava, que ele ensinava, encontram aquele que era mais importante do que ele mesmo. E nós vamos ver como esses encontros podem nos ensinar a respeito do Senhor Jesus, a respeito da vontade dele para a nossa vida e a respeito da nossa vida com ele. Então esse é o nosso objetivo, é isso que eu coloquei no meu coração, acredito que orientado pelo Espírito de Deus. Então quero convidar você a vir comigo com essa jornada, né? E usando as palavras de Jesus, eu quero te convidar a vir ver. Vamos olhar, então, essa cena pintada aqui por João Batista, pintada por João, que começa com o encontro de João, o Batista, primo de Jesus, sendo
interrogado. E ele é interrogado por um grupo enviado de Jerusalém, pelos sacerdotes e levitas, para descobrir quem ele era, né? Nós sabemos, pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, que João ele foi levantado por Deus para iniciar ali uma discussão, para levantar um tema dentro da nação escolhida pelo Senhor. Nós precisamos de arrependimento aqui. Está faltando arrependimento, está faltando conduta reta. Nós temos costumes, nós temos leis, nós temos homens para ensinar, a palavra de Deus é falada entre nós, mas Deus me enviou para anunciar arrependimento. E ele, com essa mensagem, provoca um alvoroço no meio do povo, porque ela encontrou eco no coração das pessoas que viviam no meio dos judeus, né? Os judeus religiosos não gostavam muito da mensagem, mas as pessoas iam até lá serem batizadas. Elas entendiam, realmente, eu preciso de arrependimento. E João, então, se tornou um assunto. Esse homem estranho, que vive no deserto, que come coisas do deserto, que se veste com roupas do deserto e que não vive no nosso meio, está atraindo pessoas até lá para ouvir uma mensagem dura: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E os fariseus, os sacerdotes, os levitas enviam então uma comitiva. Vamos descobrir quem é, porque isso é estranho. Será que é o Cristo? Será que ele é o profeta que foi anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio 18, 15, se você quiser anotar para conferir? Será que ele é Elias, que Malaquias havia profetizado que viria? Quem será? E aí eles chegam e perguntam: quem é você? E é interessante que João responde com uma negativa. Ele não fala: eu sou o João, eu vim batizar e pregar arrependimento. Não, eu já estou avisando. Eu não sou quem vocês estão procurando, não sou o Cristo. Então quem é você? Você é o profeta? Não, também não sou o profeta. Você é Elias? Não, também não sou Elias. Então quem é você? Sou só uma voz. João não se considera importante, não se considera uma personagem que precisa ser apresentada. Ele não está interessado nos olhares que se voltaram para ele, né? Eles estão: quem é você? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Não, eu estou anunciando outro. Vocês precisam olhar para outro. E aí ele responde, né? Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso está no versículo 23, ele está citando Isaías 40, versículo 3. E eles perguntam: se você é só uma voz, né? Eu estou parafraseando, mas eles perguntam a João no 25, por que você batiza se você não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. E João vai dizer para eles que ele batiza e faz o que faz, mas tem alguém no meio deles que eles ainda não conhecem. E esse alguém é tão mais digno que ele, que as suas correias das sandálias não são dignas de serem tocadas por João. Então é assim que João Batista se apresenta. Eu não sou quem deve ser interrogado, eu sou a voz, eu estou preparando um caminho para aquele que vai ser importante, para aquele que é digno. E aí no 29, acompanhe comigo, por favor, a leitura. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse
é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aqui, ao que parece, João, o Batista, tem uma experiência de avivamento na sua fé, e ele confessa: eu mesmo não conhecia. E no 32 ele dá testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer. E mais à frente ele vai dizer que aquele que o enviou avisou ele que aquele sobre quem ele visse descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele confessa: pois eu mesmo vi. Antes a preocupação era quem você é. Você é Elias, você é, não sou. Estão preocupados com quem ele é. Mas agora a coisa muda de foco. Agora o importante é o que ele está vendo. É quem ele está vendo, é quem apareceu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegou aquele que deve ser o assunto. Chegou aquele que deve ser questionado. Chegou aquele cuja vida deve ser investigada. Chegou aquele cuja voz deve ser ouvida. Eu estava preparando o caminho para ele. Chegou. E eu vi descer o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. E aí no 35 o texto continua dizendo o seguinte: no dia seguinte, mais um dia, João estava outra vez na companhia dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O irmão de Simão Pedro era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. E no dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então, a partir do encontro de Cristo com João, do seu batismo, Jesus começa a chamar discípulos. Ele chama 2 dos discípulos de João. Na verdade, João, ao anunciá-lo, esses 2 discípulos o seguem. Depois, no dia seguinte, Jesus vai para Galiléia, encontra Filipe e o chama. Filipe, à semelhança do que fez André com seu irmão, vai chamar Natanael e vai dizer: nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu. Nós encontramos o profeta.
É isso que quer dizer aquele de quem Moisés escreveu. Jesus Nazareno, filho de José. E Jesus vai chamar também Natanael para ser discípulo. André, Simão Pedro, Filipe, Natanael e João Batista. Aqui, o que eles têm em comum é que eles encontraram Jesus. Eles viram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse encontro, essa visão aguardada por eles, transformou completamente as suas vidas, como nós vamos descobrir se continuarmos as páginas. E Jesus fez a promessa para eles que eles veriam coisas maiores do que aquelas que eles estavam vendo ali no início da sua jornada. A primeira coisa, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção é que havia ali na terra, na Judéia, uma expectativa de um libertador. É isso que motiva a caravana a encontrar João Batista. É isso que motiva a curiosidade. Será que ele chegou? Será que o libertador está entre nós? Será que esse homem estranho é o Cristo? Vamos lá descobrir se é ele. Havia essa expectativa naquele tempo do Messias. Nós vemos isso aparecer em vários momentos de investigação. Quando Jesus vai curar um cego, eles vão investigar se o milagre é autêntico, para poder saber se isso era realmente obra do Messias. Então, essa expectativa era algo presente ali. Nós não vivemos na Judéia, nós não somos judeus, mas na nossa nação, as pessoas também têm a expectativa de que Deus venha na vida delas, na história delas. Qualquer promessa de que Deus irá fazer algo na história de alguém brasileiro, geralmente é bem recebida. Há uma expectativa, há um terreno fértil para o surgimento de um Messias, de um Salvador, de alguém capaz de consertar. Lá naquele tempo, eles esperavam um libertador que os libertasse da tirania do Império Romano, que os libertasse do seu destino trágico como uma nação sempre presa a um governador estrangeiro, gentio, impedida de viver aquilo que a palavra de Deus previa para eles, impedida de viver a rotina do culto, como era no passado, nos tempos dourados, na era de Davi, de Salomão. Então havia essa expectativa daquele que viria, e tanto é que eles tentam, fazer Jesus rei à força, eles querem um rei desesperadamente, e muitas pessoas também entre nós, muitos de nós às vezes queremos também alguém que resolva. Eu quero que Deus resolva esse problema, eu quero que Deus resolva a minha vida. Há uma expectativa, e essa expectativa ela é legítima, ela é expectativa que é positiva, é benéfica, ela é proveitosa. No entanto, o libertador que apareceu não foi um libertador que eles esperavam, um libertador que é anunciado como o Cordeiro de Deus, uma imagem de alguém frágil, a imagem de um sacrifício vivo, que era isso que ele era. Então, a expectativa das pessoas que nós conhecemos e a nossa expectativa, por vezes, ela é positiva, mas Deus não nos envia alguém que conserta tudo, Ele nos envia alguém que nos conecta com Ele. Ele não envia alguém que resolve todos os problemas, que cura todas as enfermidades, que paga todos os boletos, que resolve todas as confusões. Não, Ele coloca a presença de Cristo, nos mostra Cristo, nos confronta com Cristo, nos consola com o caráter de Cristo. Ele nos envia um conselheiro, Ele nos envia um amigo, Ele nos envia o Salvador dos nossos pecados, das nossas confusões. Ele nos coloca no lugar que Ele nos quer. E esse lugar, às vezes, é no meio da tempestade mesmo, mas agora cientes
de que aquele que comanda a tempestade está conosco. Então, a expectativa que havia ali era sincera, ela era positiva. Eles imaginavam que era isso que a palavra de Deus estava prometendo. Realmente, eles não estavam corrompendo a palavra de Deus, eles estavam com a sua expectativa num lugar equivocado. Mas Deus atendeu a expectativa, enviou um rei, mas o rei surgiu como um cordeiro. Então, nós precisamos entender isso. A nossa expectativa de um Salvador nem sempre será suprida por o Salvador que nós desenhamos, será suprida pelo Salvador que Deus providenciou. E isso não quer dizer que a nossa expectativa é suprida por um Salvador menor. Pelo contrário, o que Jesus promete para eles é que eles veriam os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eles veriam. Jesus reinaria, Jesus aparecerá como o Salvador que eles esperavam. Jesus destronará os tiranos, Jesus resolverá os conflitos, Jesus curará todas as doenças, Jesus pagará todos os boletos. Na eternidade não haverá dívidas. Amém. Glória a Deus. Não haverá cartão alto. Não haverá briga de família. Não haverá tumores. Ele sarará todas essas coisas. Mas aqui e na nossa salvação, muitas vezes nós encontramos com Ele manso, humilde, tranquilo. Esse foi o Salvador que apareceu e João reconheceu, porque ele sabia que aquele sobre quem descesse o Espírito Santo era aquele que era o Filho de Deus. Então essa é a primeira coisa, existe uma expectativa e nós devemos usar essa expectativa para encontrar o Senhor da maneira que Ele se apresentar. E nós devemos usar essa expectativa naqueles que nós conhecemos para apresentar o Senhor, mas para corrigir essa expectativa e mostrar o Senhor que se apresentou como um cordeiro. Hoje Ele é o cordeiro. Hoje Ele não é aquele que libertará Israel da tirania de Roma, mas no futuro Ele fará. A segunda coisa, irmãos, é que nós, ao abraçarmos as oportunidades de proclamar a verdade de Deus, de proclamar, não proclamar, né? De proclamar, palavra difícil, né? De falar as verdades de Deus, de anunciar o Evangelho, de compartilhar, de atender, de apresentar o Senhor para aqueles que estão com expectativa, daqueles que reconhecem que a vida precisa de solução. Ao aproveitarmos essas oportunidades ou ao sermos reconhecidos, muitas vezes, né, você talvez já tenha tido essa experiência, se você for um cristão que pratica a sua fé, que anda corretamente, as pessoas reconhecem que você é diferente, ou então não vão falar palavrão perto dele, quem não gosta, ou evitam alguns assuntos, né? Alguma coisa em você chama atenção, as pessoas percebem que a sua conduta é diferente, às vezes até notam que você e eu somos crentes. Nesses momentos, nós precisamos lembrar do testemunho de João Batista a respeito do Senhor e, ao sermos apontados, a sermos exaltados como aqueles certinhos, ou como os diferentes, ou como os superiores moralmente, nós precisamos aproveitar essa oportunidade e dizer, peraí, eu não sou ninguém, eu sou só uma voz, eu não posso aceitar essa glória, não posso aceitar essa honra para mim. Eu preciso te contar para quem você devia honrar, na presença de quem os palavrões não devem ser ditos, na presença de quem as piadas não devem ser feitas. É isso que João fez ao ser questionado. Eles não foram perguntar se ele sabia quem era o Cristo. Eles não foram perguntar se ele sabia onde é que estava Elias. Eles queriam saber quem ele era. Queriam saber se ele era um desses, porque a mensagem dele estava alcançando alguma importância, alguma relevância. E ele aproveitou a oportunidade para dizer que Cristo estava no meio deles, mas eles ainda não conheciam. E esse texto também nos chama a fazer o mesmo, a proclamar Cristo. Quando quiserem nos colocar num lugar mais alto, os homens gostam disso, né? É uma forma de esconder-se da luz, né?
E nós podemos aproveitar essas oportunidades. Eu quero convidar você a lembrar-se dessa passagem. Toda vez que alguém quiser fazer um carinho, né, no seu ego, no meu ego, que nós lembremos, eu não sou, é o outro. Não. Não é na minha presença que você devia se comportar assim, mas na presença do Senhor. É por causa dele que eu não falo os palavrões. Eu falava antes, mas depois que eu vi, depois que eu encontrei ele, eu parei. O terceiro ponto, irmãos, é que a nossa proclamação, então, ela deve ter Cristo como base para a mudança de vida. Existe, toda vez que nós falamos da palavra de Deus, aqui no nosso contexto, o perigo de nós ensinarmos os conselhos éticos da palavra de Deus e não ensinarmos a respeito do Cordeiro de Deus. Nós podemos aconselhar pessoas, um homem mulherengo, a ser mais comedido, uma mulher que fala muito, a ser mais cautelosa. Nós podemos dar conselhos diversos, morais, sobre como a gente deve valorizar o tempo e como devemos andar corretamente, como é inconveniente beber demais, como nós precisamos buscar sermos honestos e falarmos sobre essas coisas. Mas isso não é o Evangelho. Isso é só uma parte, essa é só a consequência desse encontro com o Senhor. A nossa proclamação precisa ser: eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. E os pecados que ele tira são esse. Mas eu preciso falar: eis o Cordeiro de Deus. Eu preciso chamar o olhar daqueles que estão ao meu redor, sejam eles crentes ou não, porque João fala para os seus discípulos. É ele que eu estava ensinando. Ele que é o Cordeiro. E nós precisamos aprender com esse exemplo a sermos evangelistas que apontam para Cristo, que apontam para o Senhor, antes de apontar para os conselhos éticos. Ou corremos o perigo de anunciar o que é certo, sem falar da própria justiça, sem falar daquele que é a própria justiça. E por último, irmãos, contemplar Cristo muda tudo. O mesmo convite que fazemos deve ser o rumo que tomamos. Muito do que enfrentamos e lutamos pode ser dissipado na medida em que ele nos encontra. Cada um daqueles discípulos teve a sua vida tocada ao perceber que o Cordeiro de Deus estava ali, presente, manifesto. E é curioso porque parece não haver nada de espetacular, apenas um anúncio. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, 37, seguiram Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? E eles disseram: onde que o Senhor mora? Parece um encontro normal. Jesus não fez nenhum sinal aqui. Jesus não fez nenhum milagre. Mas João falou: é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nosso convite deve ser esse: é Ele. É Ele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Você vai ver. Você vai ver. E ao encontrar, ao ouvir Jesus falar, ao ver Jesus e ao ver, obviamente, o Espírito Santo descendo sobre Cristo, eles foram convencidos: é Ele. É Ele que nós estávamos esperando. É o Cordeiro. E eles: onde o Senhor mora? Eu vou lá, eu quero ir lá, eu quero ficar com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, porque João disse que o Senhor é o Cordeiro de Deus. E Natanael estava com o coração tão aberto que, pelo fato de Jesus reconhecê-lo antes dele se apresentar,
ele já reconhece Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Porque o coração estava fértil, esperançoso, e a presença de Jesus provocou isso. O nosso convite deve ser: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas esse não deve ser apenas o nosso convite, esse deve ser o nosso rumo. Nós devemos andar à sombra do Senhor Jesus. Nós devemos perguntar onde o Senhor está morando. Onde que é a sua casa? O que o Senhor está fazendo? Com o que o Senhor está preocupado? No que o Senhor está trabalhando? Com o que o Senhor está envolvido? Eu quero fazer isso também. Esse deve ser o nosso caminho, esse é o caminho do cristão, essa é a verdadeira jornada cristã. E muitas das coisas que nós nos envolvemos, muitas das lutas que nós criamos para nós, muitas das preocupações que dominam nossa mente, nosso coração, tem a ver com o fato de que nós estamos um pouco distraídos do olhar para o Cordeiro de Deus e estamos olhando para outras direções. Então, o mesmo convite que nós fazemos para aqueles que não conhecem o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, também deve ser a nossa trilha. Seguir o Cordeiro de Deus, perguntar onde Ele mora. E à medida que nós vamos conhecendo, vamos caminhando, Ele vai nos transformando, Ele vai enchendo o nosso coração de maravilhamento, e nós vamos poder exclamar como Natanael exclamou: você é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. João falou que era o Cordeiro, mas eu já vi o Rei. E Jesus prometeu: vocês verão. E eu quero encerrar com essa promessa do Evangelho para nós. Em verdade, 51, em verdade digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Virá o dia, irmãos, em que todos verão, em que não serão mais encontros pontuais, em que não será apenas um grupo o adorando, mas todos os povos, todas as nações reconhecerão a majestade do Senhor. E nós veremos o céu aberto, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Nós contemplaremos Ele na sua majestade, e esse contemplar será tão transformador que ocorrerá uma transformação física, externa, visível, perceptível. Nosso corpo será mudado. Os mortos que creram no Senhor ressuscitarão para a glória dele, e aqueles que não creram para o juízo. Portanto, eu quero convidar você a se animar com essa promessa, como ela me animou, da expectativa da vinda do Senhor, da expectativa de que antes da vinda dele nós temos a oportunidade de perguntá-lo onde é que ele mora, e do convite a proclamar àqueles que ainda não conhecem: eis o Cordeiro de Deus. Nós não precisamos fazer muita coisa. João não faz muita coisa. Depois ele sai de cena, fica só Jesus. O pessoal vai perguntar: Jesus está grande demais, está batizando mais que você. Você vai ficar aí? Lança uma campanha, aprende tráfego pago para anunciar seu culto no deserto, porque Jesus batiza mais. Ele: não. Eu sou só o amigo do noivo, a festa é dele. Deixa ele. O amigo do noivo fica feliz, mas as fotos não são tiradas do amigo do noivo, as fotos são do noivo. Todo mundo quer cumprimentar, não é o amigo do noivo, é o noivo. O pessoal quer dar o parabéns, não é para o amigo do noivo, é para o noivo. Deixa ele crescer. É para isso que eu estava trabalhando. Então, nossa jornada é essa, uma proclamação simples, porém cheia de fé, cheia de confiança, de que não somos nós que transformaremos o coração dos nossos ouvintes. Nós só vamos dizer: olha, é Ele é o Cordeiro de Deus. E se eles forem atrás dele, as vidas deles serão transformadas. Eles ouvirão promessas do próprio Senhor, e eles serão cheios de maravilhamento pelo próprio Senhor. Nós somos só uma voz falando sobre Ele, ensinando, proclamando. E esse convite para eles é o convite para nós. O que é para eles um convite, deve ser para nós caminho. Nossa jornada é seguir o Senhor.
seguir o Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer quem Ele é, saber onde Ele mora, saber o que Ele está fazendo e ocupar o nosso tempo com isso. Isso é mais terapêutico que 10.000 sessões. É mais calmante que 100.000 chás. Traz mais paz do que o monte mais alto, mais silencioso que o mundo pode oferecer. Esse é o convite do Senhor para nós, para mim. Espero que encontre eco no seu coração também. Andemos atrás do Cordeiro. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu queria compartilhar. Se você não anda atrás dele, está aqui o convite, eis o Cordeiro. Se você já anda, mantenha os seus pés firmes, porque vocês verão, nós veremos coisas maiores. Amém? Quero convidar você então a mudar de posição. Vamos orar uma última vez nessa hora. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa porção registrada para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre faz com que ela encontre a nossa necessidade e nos ajude, Senhor, a sermos consolados, confrontados, encorajados, animados por ela para seguir o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais ousados. Nós sabemos que o Senhor tem chamado essa igreja para se movimentar, Senhor, na direção do evangelismo mais intencional, com estratégia, com desejo, com oração. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a vencer a nossa timidez, eventualmente, a vencer, Senhor, as vergonhas, e a sermos, Senhor, pessoas que proclamam, que falam, que apontam e que seguem o caminho do Senhor, Pai. Derrama o Teu poder sobre nós, faz descer sobre nós, Senhor, o Espírito Santo prometido, cada vez mais, porções maiores. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas, nas dificuldades, naquilo que nos preocupa, que o Senhor nos ensine a conhecer a Ti e a Teu Filho. Em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esse tempo, por essa quarta-feira, por essa oportunidade, Senhor, de adorar o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ofertar e de rever, Senhor, amigos e irmãos que o Senhor trouxe até aqui. Guarda, Senhor, aqueles que não estão entre nós, aqueles que não puderam estar. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos, Senhor, de fé em fé, um dia de cada vez, para a glória do Teu nome, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção, para a nossa casa, e que lá possamos, Senhor, resplandecer a Tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, meu.